Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: qual deve ser a aliança para derrotar Jair Bolsonaro? Pessoal, essa é uma discussão que está muito presente hoje nas fileiras progressistas, nas fileiras de esquerda, na prática, em todos os setores de oposição ao governo Jair Bolsonaro. Vocês devem ter acompanhado que na última segunda-feira, no dia 2 de setembro, ocorreu no Teatro da Universidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, o TUCA, uma atividade que reuniu personalidades de mais de 15 partidos em oposição a Bolsonaro. Desses partidos, notou-se e discutiu-se na imprensa que PT e PSOL não estiveram presentes, ainda que estivessem ali alguns militantes bastante conhecidos do PT, como é o caso do vereador paulistano Eduardo Suplicy. E que abriu-se uma discussão sobre se esse tipo de iniciativa que agrupa todas as oposições deveria ou não ser fortalecida pela esquerda. Se o movimento que está por trás desse tipo de iniciativa, chamado Direitos Já, deveria ou não ter o apoio das forças de esquerda. No fundo, o que se precisa discutir é qual a aliança que se deve formar para derrotar Jair Bolsonaro. Qual a aliança que poderia construir uma estratégia que detivesse o governo Jair Bolsonaro, o derrocasse e permitisse a ascensão de uma alternativa. Qual é o debate que está em curso? Basicamente, existem 3 setores na sociedade brasileira, 3 campos. Dentro de cada um desses campos, agrupam-se distintas correntes. Na minha opinião, esses 3 campos são formados. Em primeiro lugar, o primeiro campo é o campo de ultradireita, liderado pelo próprio Jair Bolsonaro. Esse campo de ultradireita defende um programa ultraliberal: desregulamentação, redução de salários, privatizações, programa ultraliberal que todos nós conhecemos. Além de defender o programa ultraliberal, o campo de ultradireita defende a mudança do regime político e a transição para um Estado policial, repressivo, que garanta a qualquer custo, se necessário, a ferro e fogo, a implantação da agenda. Segundo campo, que é o campo da oposição conservadora, da oposição liberal a Jair Bolsonaro. Esse segundo campo é formado fundamentalmente pelos velhos partidos da direita brasileira, o PSDB, o DEM, e também por outros menos relevantes, como Cidadania, antigo PPS, e até mesmo frações que já romperam com o bolsonarismo. Esse segundo campo, esse campo da oposição conservadora, da oposição liberal, tem acordo pleno com o Bolsonaro no que diz respeito ao programa ultraliberal. No essencial, concordam com o Bolsonaro no que diz respeito ao programa ultraliberal, mas discordam da transição a um Estado policial. Eles querem que o país fique nos marcos, ou retorne aos marcos, do regime democrático liberal da Constituição de 1988. Acreditam que aquele regime político, no qual joga um peso fundamental o Congresso que tradicionalmente é controlado por essas forças conservadoras tradicionais, eles consideram que neste tipo de regime democrático liberal é que estão as melhores condições para impor o programa ultraliberal. E há um terceiro campo,
que é o campo da oposição popular, da oposição de esquerda, que quer uma ruptura com o Bolsonaro e o bolsonarismo do ponto de vista político, mas também uma ruptura com o programa ultraliberal. Querem derrotar o que o bolsonarismo representa, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico, construindo uma alternativa ao conjunto das forças conservadoras. Este campo defende a libertação do ex-presidente Lula, esse campo defende a adoção de um outro projeto de desenvolvimento para o país que não está baseado nas reformas liberais. Esse campo defende reformas estruturais no caminho da distribuição de renda e riqueza. Esse campo defende um papel decisivo do Estado na economia. Esse campo defende uma política contra-hegemônica em relação aos estados imperialistas. São, portanto, três campos políticos: o bolsonarismo e duas oposições de natureza completamente distinta. A oposição conservadora ou liberal, como preferirem, e a oposição de esquerda. Tem setores na esquerda, setores com respeitabilidade, com credibilidade, que consideram ser fundamental, essencial, unificar os dois campos oposicionistas, a oposição liberal e a oposição de esquerda. Considero que deve se construir a partir da união dessas duas oposições, que possuem programas diferentes, que possuem projetos diferentes para o país, que acreditam que se deva constituir, a partir da fusão dessas duas oposições, o que eles chamam de frente ampla ou frente democrática. Esses setores estiveram na cabeça do famoso ato do Tuca, esse ato representando o movimento Direitos Já. São setores progressistas, setores de esquerda, que acreditam piamente que de tudo se deva fazer para unificar esses dois campos oposicionistas. O que acontece, porém, é que para unificar esses dois campos oposicionistas, cujos programas são tão frontalmente antagônicos no que diz respeito ao projeto para o país e no que diz respeito a projeto de democracia, que para esta unidade ser possível, a oposição de esquerda ou a oposição liberal, um dos dois, teria que renunciar ao seu programa, teria que renunciar ao seu projeto para tornar possível essa frente ampla. Na prática, a oposição de esquerda, para poder construir a frente ampla com a oposição liberal, teria que renunciar ao seu programa econômico e à crítica ao neoliberalismo, teria que renunciar à luta pela libertação do ex-presidente Lula e teria que aceitar exercer um papel de força auxiliar nessa aliança com a oposição liberal. Porque se a oposição de esquerda mantiver como no centro da sua política um programa antineoliberal e a defesa da libertação do ex-presidente Lula, para começo de conversa, para não falar das reformas estruturais de distribuição de renda e riqueza, se a oposição de esquerda mantiver esses paradigmas na sua ação política, nenhuma aliança é possível com a oposição liberal, que possui um programa de natureza absolutamente distinta. A única maneira, eu vou repetir, de ser possível essa frente ampla é se a oposição de esquerda renunciar ou marginalizar itens fundamentais do seu programa e se abraçar de forma genérica a defesa da democracia como o ponto de união dessa frente ampla. Agora, como é que se poderia discutir democracia a sério no país, partindo do princípio que fosse possível essa unidade em defesa da democracia, sem lutar contra a Lava Jato e sem lutar pela libertação do ex-presidente Lula? De que defesa da democracia que nós estaríamos falando? Aliás, no campo da oposição liberal, estão muitos setores que apoiaram o golpe contra ex-presidente Dilma. Isso em si não é um problema, embora diga muito a respeito da natureza dessas forças da oposição liberal. Elas poderiam ter mudado de opinião, ou elas poderiam agora, honestamente, estarem confluindo para a luta contra o bolsonarismo. No entanto, essas forças que defenderam o impeachment da presidente Dilma, o golpe contra a presidente Dilma,
não apenas são incapazes de fazer autocrítica a esse respeito, quanto tampouco aceitam a crítica frontal à Lava Jato e a defesa da libertação do ex-presidente Lula. Qual foi o maior atropelo às liberdades democráticas no país, senão o processo injusto e manipulado para condenar o presidente Lula através de uma farsa judicial que levou a uma fraude eleitoral, manipulando o resultado das eleições do ano passado. Qual a reivindicação democrática mais importante do país hoje que não o direito do ex-presidente Lula a um julgamento justo, que não a anulação dos julgamentos levados a cabo pela Lava Jato contra o ex-presidente? Um programa, um acordo político que não tenha essas questões como centrais é um acordo no qual o único resultado será a submissão das forças de esquerda a essa oposição liberal que, repito, não possui contradições antagônicas com o bolsonarismo. Tem o mesmo programa econômico do bolsonarismo. E foram sócios de Bolsonaro, ou Bolsonaro foi sócio dessas forças no golpe que derrubou a presidente Dilma Rousseff. É muito diferente do que aconteceu há 35 anos atrás, quando se passou a campanha das diretas. Naquele momento, também houve também se propôs, corretamente, naquele caso, uma aliança entre a oposição popular e a oposição liberal. Qual era o acordo? A defesa das diretas já, ou seja, a defesa de um instrumento concreto para o país sair da ditadura à democracia. Não foi um acordo que durou muito tempo, porque derrotada a emenda Dante de Oliveira no dia 25 de abril de 1984, a oposição liberal e alguns setores de esquerda rapidamente abandonaram a luta pelas diretas e aceitaram fazer a transição conservadora por dentro do colégio eleitoral. O grande ausente desse acordo por cima, desse acordo por dentro do colégio eleitoral, foi exatamente o Partido dos Trabalhadores. Mas ali na campanha das diretas havia uma reivindicação concreta. Agora também seria possível um acordo desse tipo, desde que o elemento concreto fosse a luta pela libertação do ex-presidente Lula. Poderia ser formada uma frente pela libertação do ex-presidente Lula. E isso seria um elemento fundamental de defesa da democracia. Não uma defesa genérica, na qual a esquerda tem que esconder seu programa e suas reivindicações, mas uma reivindicação concreta que mobilizaria setores amplos da sociedade para defender a democracia no que ela foi mais fortemente atingida, através da condenação injusta, manipulada do ex-presidente da República. Mas é um acordo por parte das forças que se alinham na oposição liberal com essa tese. Ao contrário, elas vetam essa tese. Essa tese não está presente no manifesto do grupo Direito Já. Essa tese não é compartilhada pela oposição liberal. A oposição liberal não quer a libertação do ex-presidente Lula e a oposição liberal tem na Lava Jato sua aliada no processo de criminalização do PT e da esquerda, que lhes foi muito útil para o golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff. Não há acordo possível, nem no programa econômico, nem na luta pela libertação do ex-presidente Lula. Formar uma frente estável, uma coalizão estável, em torno de generalidades, sem abrigar as principais bandeiras do povo brasileiro na economia e na democracia, seria, do ponto de vista das forças progressistas, do ponto de vista da construção de uma alternativa progressista ao país, seria um verdadeiro tiro no pé. É evidente que é possível momentos de unidade de ação entre a oposição popular e a oposição liberal. Questões concretas, claro, como ocorreu quando a juíza do Paraná resolveu transferir o ex-presidente Lula para o interior de São Paulo, de Curitiba para o interior de São Paulo, formou-se uma unidade de ação em torno do protesto no STF contra essa transferência. Ali se juntou a oposição liberal e se juntou a oposição popular. Mas era uma questão concreta. Em torno de questões concretas, poderá haver unidade de ação. Outra coisa é construir uma frente estável com outros setores. Frente, na linguagem política, quer dizer uma aliança estrutural. Uma aliança para um determinado período da história do país. Frente quer dizer unir forças para construir uma alternativa ao país. Uma alternativa que tem que ter programa, que tem que ter identidade.
pensar em construir uma frente que una a oposição popular e a oposição liberal seria, do meu ponto de vista, um gravíssimo, um erro histórico, porque representaria as forças de esquerda renunciarem à hegemonia da resistência ao bolsonarismo. Seria abrir caminho para o bolsonarismo sem Bolsonaro. Seria abrir caminho para o PSDB e seus aliados voltarem ao governo para implantar o mesmo programa ultraliberal defendido por Bolsonaro. Uma frente entre a oposição popular e a oposição liberal significaria, eu vou repetir a ideia, significaria colocar a esquerda como força auxiliar da oposição liberal. Significaria rifar os grandes interesses das classes trabalhadoras. Seria abdicar, ao menos na conjuntura presente, da esquerda ser protagonista e da esquerda construir sua própria alternativa à crise na qual a direita colocou o país a partir do momento em que, rompendo a Constituição, derrubou a presidenta Dilma Rousseff. É possível, eu vou retomar essa outra ideia, é possível momentos de unidade de ação entre a oposição popular e a oposição liberal. Mas as forças de esquerda deveriam estar preocupadas em construir uma outra frente, uma frente popular, uma frente de esquerda, uma frente que reúna os principais partidos progressistas do país, cujo núcleo central é constituído pelo PT, pelo PSOL e pelo PCdoB, que reúne os movimentos sociais, que busca atrair setores do PSB e do PDT, que atrai também personalidades avulsas de outros partidos que não compõem o arco de partidos de esquerda, para constituir uma frente popular, uma frente de esquerda que tem um programa claro, um programa de emergência para o país e um programa de reformas estruturais, uma frente que seja a espinha dorsal da luta contra o bolsonarismo, uma frente que abrace de uma maneira ampla a defesa da causa da libertação do ex-presidente Lula, uma frente que denuncie a Lava Jato, uma frente que proponha um outro projeto para o país, um outro projeto econômico e um outro projeto político, construindo uma democracia avançada, radicalizada, não a velha democracia corrupta e colapsada da Sexta República, da Constituição de 88, mas uma democracia com regulação dos meios de comunicação, com democratização dos meios de comunicação, com mecanismos plebiscitários que permitem que o povo tenha sua opinião que o povo veja sua opinião prevalecer, uma democracia baseada na ampliação da soberania popular. Uma frente desse tipo, ela é essencial para construir o que o país precisa, que é uma nova alternativa de esquerda. Só é possível resolver a crise que os conservadores do bolsonarismo colocaram no país se houver força, se for construída uma alternativa de esquerda. Essa é a única saída para o país. Não existe saída para o país que passe pelo neoliberalismo, seja pelos seus setores bolsonaristas, seja pelos seus setores liberais. Somente a esquerda pode tirar o país da crise. E é fundamental, portanto, que uma frente das forças de esquerda seja formada, seja estabilizada, tenha programa, e, a partir deste programa, busque conquistar base social e eleitoral para se soldar, para se forjar como uma alternativa protagonista no país. A esquerda não deve abdicar do seu papel protagonista. A esquerda não deve abdicar do papel hegemônico das classes trabalhadoras. A esquerda não pode aceitar ser força auxiliar da oposição conservadora. Deve fazer ações concretas, unitárias, todas as vezes que for possível, para isolar e combater o bolsonarismo. É claro, mas a esquerda não deve abdicar da sua independência e da sua autonomia neste processo. A esquerda deve construir sua própria identidade, sua própria frente, reconhecendo que nesse país existem dois campos oposicionistas e que isso não é um problema em si. Existem dois campos porque são campos de natureza distinta e até antagônica, representam interesses de classe distintos e distintos programas para a nação. E é importante que ocorra essa disputa
disputa programática, que a esquerda não renuncia à disputa programática e que a esquerda não renuncia à luta por uma democracia avançada e que a esquerda não renuncie nem afrouxe a luta pela libertação do ex-presidente Lula, porque essa é uma batalha decisiva. Não é uma batalha decisiva para o PT, é uma batalha decisiva para a democracia. Constituir uma frente estável com os setores que são contrários a essa bandeira, com os setores que querem marginalizar essa bandeira, com setores que estão comprometidos com o programa neoliberal, alianças estáveis deste tipo seriam um desatino que só levariam a esquerda brasileira a recuar no tempo. Aquele velho tempo onde a luta pelo poder no Brasil se resumia às frações mais conservadoras e menos conservadoras das classes dominantes. Há 30 anos, desde 1989, a esquerda conquistou força e adquiriu o direito de ser protagonista na história da vida do país. Há 30 anos a esquerda é protagonista. Renunciar a esse protagonismo para entregá-lo à oposição liberal e aceitar cumprir um papel de força auxiliar seria um brutal engano. Eu encerro aqui a minha exposição no programa 20 Minutos Nacional da tarde da segunda-feira. Eu sei que é um debate que dá muito pano para a manga, mas eu quis trazê-lo a público, ajudar a trazê-lo a público, para que todas as pessoas possam acompanhar e formar seu próprio ponto de vista. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. Primeira mensagem. Sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através dos superchats. Não se esqueçam, ao fazerem a inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, de marcar o sininho. Toda vez que o sininho estiver marcado, vocês serão avisados quando novos programas da TV Opera Mundi ou dos nossos parceiros forem ao ar. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de informações e ideias contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo a assinatura solidária. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. A assinatura solidária, por excelência, é o instrumento de financiamento que garante a independência de Opera Mundi frente ao poder econômico. Encerramos aqui o programa 20 Minutos Nacional de hoje, cujo tema foi qual deve ser a aliança para derrotar Bolsonaro. Nós voltaremos a nos ver apenas na próxima semana, dia 16 de setembro, com um novo programa 20 Minutos Nacional, às 16h30, nos canais de Opera Mundi, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela audiência. Até o dia 16 de setembro. Um grande abraço.